Feche os olhos por um instante e imagine que o universo não é um vazio, mas uma biblioteca infinita. Uma biblioteca onde não existem livros de papel, mas onde cada átomo, cada gota de chuva e cada batida de coração é uma palavra escrita em uma língua sagrada. Se o mundo fosse esse grande livro, Ifá seria a língua em que ele foi escrito. Muitas pessoas, quando ouvem o nome Ifá, pensam imediatamente em adivinhação, em búzios ou em saber se vão conseguir um emprego ou um amor. Mas a verdade é imensamente mais vasta. Ifá não é apenas uma forma de prever o futuro. Ifá é a memória de tudo o que já existiu, do que existe agora e do que ainda respira no ventre do amanhã. É a ciência da consciência. Para entender Ifá, precisamos voltar ao momento em que o mundo era apenas um rascunho. Lembra que contamos como Olodumare soprou o axé na criação? Pois bem, o Criador Supremo sabia que a vida seria complexa. Ele sabia que os seres humanos, mergulhados na matéria do Ayé, o mundo físico, acabariam por esquecer sua origem divina. Eles se perderiam em suas próprias dores, dúvidas e ambições. Por isso, Olodumare não nos deixou sozinhos. Ele designou uma testemunha, alguém que estivesse presente no exato momento em que cada alma, antes de encarnar, escolhesse o seu destino diante do trono da criação. Esse alguém é Orunmila, o orixá da sabedoria e do destino. Orunmila é chamado de Eleri-Ipin, a testemunha do destino. Ele estava lá quando você escolheu os seus pais, os seus talentos e até as dificuldades que você teria que enfrentar para evoluir. O grande mistério da vida é que, ao nascermos, atravessamos o portal do esquecimento. Nós esquecemos o que viemos fazer aqui, mas Orunmila não esquece. Ele guarda a cópia do seu contrato espiritual. Ifá é o sistema que ele nos deixou, para que pudéssemos consultar esse contrato sempre que o caminho ficasse escuro demais. Imagine Ifá como uma tecnologia ancestral de comunicação. Orunmila percebeu que a mente humana é limitada, mas o universo fala através de padrões. Ele então codificou toda a sabedoria da existência em 256 caminhos chamados Odus. Os Odus são como DNA espirituais. Cada um deles é uma combinação de luz e sombra, de terra e céu. Nesses 256 caminhos estão contadas todas as histórias que um ser humano pode viver. Estão ali os mitos, os remédios, as canções, as vitórias e os fracassos de quem veio antes de nós. Quando um sacerdote de Ifá, o Babalawo, consulta o oráculo, ele não está jogando a sorte. Ele está usando uma chave matemática para abrir uma gaveta específica nessa biblioteca infinita. Ele está perguntando a Orunmila, neste momento, qual é a história que este filho está vivendo? Qual é o Odu que governa sua vida hoje? E Ifá responde através de um Itan, uma história sagrada. Porque a sabedoria africana sabe que a melhor maneira de ensinar uma verdade não é através de leis rígidas, mas através de histórias. Se você entende a história de um orixá que passou pelo mesmo problema que você entende a solução. Ifá nos ensina que a vida não é um caos aleatório. Existe uma ordem, existe um ritmo. Muitas vezes nós sofremos porque estamos tentando nadar contra a corrente do nosso próprio destino. Estamos tentando ser algo que não escolhemos ser. Ifá é o espelho que nos mostra quem somos de verdade, sem as máscaras que a sociedade nos obriga a usar. Mas não se engane. Ifá não é fatalista. Ele não diz que você está condenado a um sofrimento eterno. Pelo contrário, Ifá é a filosofia da possibilidade. Ele nos diz que se conhecemos o padrão da nossa dificuldade, temos o poder de mudar o nosso comportamento. O sacrifício em Ifá, o ebó, começa primeiro na mudança da nossa postura, no alinhamento do nosso caráter, o nosso iwapele.
Sem caráter, nenhuma oferenda tem valor. A sabedoria de Orunmila nos diz que a nossa cabeça, o nosso Ori, é o nosso maior orixá. De nada adianta pedir aos deuses se a nossa própria mente está em guerra com o nosso destino. Por milhares de anos, essa sabedoria foi mantida viva através da oralidade, de boca em ouvido, de avô para neto, nas florestas da Nigéria, do Benin, do Togo e depois atravessando o oceano nos porões de navios negreiros até chegar ao Brasil. Ifá sobreviveu às correntes, ao preconceito e ao tempo. Por quê? Porque uma verdade tão profunda quanto essa não pode ser apagada. Ela está gravada no axé da própria terra. Consultar Ifá é como sentar-se aos pés de um avô muito sábio, que conhece todos os seus segredos, mas que não te julga. Ele apenas te mostra o mapa e diz: veja, você está aqui. Se continuar por este caminho, encontrará este obstáculo. Mas, se dobrar à esquerda e agir com paciência, encontrará a sua paz. A decisão final, porém, é sempre sua. Orunmila nos dá a sabedoria, mas Olodumare nos deu o livre-arbítrio. Portanto, Ifá é o diálogo eterno entre o Orun, o mundo espiritual, e o Aie, o mundo físico. É a ponte que nos lembra que não somos apenas carne e osso, mas seres espirituais vivendo uma experiência humana. É o lembrete de que cada um de nós tem uma missão única e que o universo inteiro torce para que a gente a cumpra. Se hoje você se sente perdido, se sente que o mundo é um lugar confuso e sem sentido, lembre-se de Orunmila. Lembre-se de que existe uma inteligência por trás de cada detalhe da natureza. Nada é por acaso. A folha que cai, o vento que sopra e a dúvida que queima no seu peito. Tudo isso está previsto nos códigos de Ifá. A sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em ter a humildade de consultar quem viu o começo de tudo. Se a criação nos deu o chão para pisar, Ifá nos deu o mapa para caminhar. E esse mapa não está escondido em templos inacessíveis. Ele está disponível para todo aquele que tiver ouvidos para ouvir e coração para sentir. Se esta história tocou a sua alma e te despertou uma curiosidade que você não sabia que tinha, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que também está em busca de um mapa para os seus caminhos. Inscreva-se para continuar essa jornada conosco, pois estamos apenas começando a abrir as portas dessa biblioteca ancestral. Porque enquanto houver alguém em busca da verdade, enquanto houver alguém disposto a escutar as vozes dos antigos, os ecos de Ifá nunca se calam. Axé.